Grupo Virtual de Estudo Espírita, Berther Foucault. Estudando o Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos estudar a introdução, primeiro estudo. Hoje são 22/3/2025. Livro dos Médiuns. Claramente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra os destina-se a facilitar isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem errado andaria quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para fazer médiuns, embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias. Essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em que a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedica a manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações, é o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois, se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. A experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso deste livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas. Desejaria alguns que publicássemos um manual prático, mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Pensamos que isso seria mais nocível do que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente um estudo sério e completo
pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas que levariam a decepções. São coisas com as quais não se deve brincar e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado que inventasse conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Chegamos a publicar instruções práticas para os médiuns que se encontrem esgotada. Fizemos-la com um objetivo sério e grave, mas, apesar disso, não a reimprimimos, pois já não responde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Preferimos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Ela contribuirá, esperamos, para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a essência, e para afastar a ideia frivolidade e divertimento. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas por leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos à crítica, quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos e pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado maiores prejuízos do que se pensa na opinião de muita gente. Vem acreditando bastante o espiritismo desde alguns anos, mas o maior progresso se verificará depois que entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Hoje, não é mais uma diversão, mas uma doutrina que não riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçamo-nos por sustentá-lo neste terreno. Estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Temos a prova disso todos os dias, pelo número de adeptos resultante da simples leitura de O Livro dos Espíritos. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nessa obra a sua parte prática, para aqueles que desejam ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias. Verão aqui os escolhos que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-los. Essas duas obras, embora se completem, não são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos, primeiramente, a leitura do Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. Esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles, mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes, quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas.
como feita textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil. Os nomes pouco importam, como se sabe, neste assunto. O essencial é que o trabalho corresponda, no seu conjunto, aos objetivos propostos. Esperamos, assim, que esta edição, mais perfeita que a primeira, seja tão bem recebida como aquela. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como o da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos ainda do vocabulário o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo por coisas mais úteis. Esse vocabulário, aliás, não está completo e pretendemos publicá-lo mais tarde em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nesta obra tão somente as palavras novas ou específicas relativas ao assunto de que nos ocupamos. A nota 1, a segunda edição que serviu para esta tradução constitui o texto definitivo do livro. As características que se notam entre este final do prefácio e das nossas demais traduções de O Livro dos Médiuns decorrem de modificações nas edições francesas posteriormente à morte de Kardec. É de particular interesse doutrinário a referência do codificador ao seu desejo de publicar um pequeno dicionário da filosofia espírita, obra que continua a fazer falta na bibliografia doutrinária. Essa é a nota do editor. O nosso aqui só vai até onde ocupamos esse livrinho meu. É com grande alegria que iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns. Esta obra é um guia valioso para aqueles que desejam aprofundar-se na prática espírita, oferecendo orientações sobre o desenvolvimento da mediunidade e a comunicação com os espíritos. Aqui nós encontraremos insights que ajudarão a evitar desilusões e a compreender melhor os princípios doutrinários do Espiritismo. Aproveitemos o estudo e que ele traga muitos frutos para a nossa jornada espiritual. E aí, dona Del, o que você acha da introdução? A gente já começa, às vezes, com os livros, já vai no que está perguntando, não lê a introdução. Então, hoje nós vamos fazer direitinho a explicação do que é a obra, né? E o perigo que há de qualquer um querer fazer uma mediunidade. Então, precisa da instrução nesse livro mesmo. Semana que vem, vamos dar continuidade a essa introdução, mas na Revista Espírita. Porque a Revista Espírita ela traz alguns elementos que não tem aqui. Que ótimo! Tá bom? Muito bom. Quais são os principais princípios doutrinários abordados no Livro dos Médiuns? Começa bem a pergunta. Até que é bom esse livro. É o que a gente está estudando. Nós estamos estudando na segunda-feira, no 1 hora de estudo. A gente já está lá nas invocações, né? E aqui na casa da minha filha, amanhã, domingo, às 5h30, está estudando ele também. Porque nós estudamos o Evangelho 2 vezes, estudamos o Livro dos Espíritos. Aí elas quiseram... Eu falei, não, nós vamos estudar todas as obras da codificação. Aí nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Mas a pergunta aí é interessante mesmo, né? Quais são os princípios doutrinários abordados no Livro dos Médiuns? Quer dizer, então nós temos aí as invocações, né? O que eu acho muito interessante é a formação do núcleo, né? Lá na sociedade, no capítulo 29 e 30, né? Que fala das sociedades,
e fala do como formar uma sociedade espírita, né? A questão 334, o envolvimento das pequenas agremiações se integrando uma na outra, né? É muito mais proveitoso do que uma agremiação grande, que quase que você não consegue se conhecer, porque muita gente não tem tempo. E nos grupos pequenos, é muito fácil ter até a amizade, o amor, o carinho, né? A dedicação, coisa. Então, nós vemos aí, isso é uma base que eu apreciei muito no Livro dos Médiuns, né? O que é mediunidade, como executá-lo, é que a gente está sempre estudando em cima disso, né? Foi uma das coisas que eu mais me preocupei quando eu conheci a doutrina espírita, que eu comecei num centro mediúnico, e era pura mediunidade, né? E depois eu vim aqui para o Celina, que era um centro de estudo. Comecei no centro mediúnico, Deus X Caridade era 90% mediúnico, e o Celina, 100% estudo. Aí me ajudou muito, porque eu fiquei nos dois. Aprendi a mediunidade, não aprendi a doutrina espírita no outro. E aí a gente foi aprendendo o interesse de estudar, de coisa. Então, o Livro dos Médiuns, aliás, a codificação, né? Ela é imprescindível para todos nós. A resposta dessa pergunta é tirada da introdução, tá bom? Não é um compilado todo do livro. Então, vamos lá, tá? Geralmente a introdução, ela é o esboço do livro, né? Isso. Traz assim, vamos dizer, uma fotocópia do livro, né? Os principais princípios doutrinários abordados no Livro dos Médiuns incluem mediunidade, que é uma coisa, tem Livro dos Médiuns, tem que ter mediunidade. Comunicação com os espíritos, aspecto filosófico do espiritismo, estudo e conhecimento, responsabilidade ética e evolução espiritual. Então, são esses 6 itens que nós iremos ver dessa primeira pergunta. Mediunidade. A obra explora a mediunidade como uma capacidade natural que se pode ser desenvolvida, enfatizando que todos possuem potencial para se tornarem médium, mas que isso depende de fatores externos e do estudo. Olha só, é uma capacidade natural que pode ser desenvolvida por todos nós, mas isso depende de alguns fatores, fatores externos e do estudo. Então, a gente vai conhecer quais são esses fatores externos futuramente. É que eu falo, João, conhecer mediunidade, segundo falo, todo mundo tem. Cada um de um jeito, né? Segundo o próprio Emmanuel, quando diz que todos nós somos médios. Agora, o problema é como está aí, é como você desempenhar ela. Porque muita gente acha que mediunidade é sentar numa mesa aí no centro, receber espírito, e tem gente que gosta de ver espírito falar, rapaz. Aqui mesmo na nossa área tem. Pessoa hoje. Por que o Deus X Caridade hoje tem pouca gente? A média é de 15, 20, 25. Na época da mediunidade, pura mediunidade, tinha 90 pessoas. As pessoas iam lá para escutar o espírito falar onde está na casa de quem, o que está fazendo, quem foi. Isso que tem gente que gosta. Mas não esse não é o objetivo. Até o Otacílio, o irmão do Valdir, né? Ainda falava que até a falta de caridade, você fica vasculhando particularidade de espírito. E eu também acho. Porque você gostaria que alguém ficasse vasculhando sua particularidade? Del. Ninguém gosta. As particularidades. O espírito, por que vai ficar vasculhando particularidade de espírito? O espírito é orar, esclarecer, né? Por isso que falo do médico esclarecedor,
pedir ajuda do grupo espiritual da casa para encaminhar ele, né? Mostrar o certo e o errado. Essa é a mesma finalidade. Mas não é porque quem está lá na casa de quem, fazendo o quê e quem foi, né? Isso aí é coisa do passado. Isso. Outra coisa, então, é a comunicação com os espíritos. O livro fornece orientações sobre como se comunicar com os espíritos, destacando a importância de um preparo adequado e de uma abordagem séria para evitar experiências levianas. Então, esse é um princípio que não pode ser descuidado mesmo. Qualquer um vai se comunicar? Não é assim. Tem que ter aquele preparo, né, do estudo, é onde a gente se prepara. Isso mesmo. Para que ainda se evite comunicações levianas, como acontece quem não está preparado. Realmente. C. O aspecto filosófico do Espiritismo. O autor defende que o Espiritismo deve ser compreendido como uma doutrina filosófica, que vai além de simples manifestações e busca um entendimento mais profundo da vida e da morte. Quando nós estamos nesse diálogo com os espíritos, nós vamos trabalhar com eles de uma forma de quê? Aonde você se encontra? O que você faz? Você está vestido? Como é que você está vestido? De onde você tirou essa roupa? Conhecer o mundo. O que ele está pensando disso tudo? Digamos, foi um acidente. Como é que você se encontra após esse acidente? Tirar essas informações que vai ser de grande importância para nós. E, da mesma forma, levar conhecimento a qual a doutrina já nos oferece. Esse estudo que nós iremos iniciar, o Céu e o Inferno, é um dos capítulos mais importantes do Céu e Inferno, o capítulo 8. Tem muita coisa a trabalhar com os espíritos, que muitos chegam desprovidos de conhecimento, levando as ideias do mundo, achando que continua. Então, aí está, um entendimento mais profundo da vida e da morte. Letra D, estudo e conhecimento. A obra enfatiza a necessidade de um estudo sério e completo dos princípios espíritas para evitar desilusões e mal-entendidos, sugerindo que a ignorância pode levar a experiências negativas. Continuando que já vem sendo analisado, tem que estudar. E este livro que nós vamos estudar, ele está completo. E é só mesmo para que a gente não fique na desilusão, mal entendidos. Sem dúvida. Quem não tem o estudo do livro, ele inventa até as coisas que aparecem, o que ele escuta. Não é bem assim, né? Sim. Nós temos que ter um entendimento, fazendo uma correlação com aquele momento que nós entramos num centro cirúrgico. Digamos que nós três aqui fazemos parte de um centro cirúrgico e vamos atuar como cirurgiões. Será que apenas uma lida, um olhar apenas de uma vez só que vir fazer uma cirurgia, estamos capazes de fazer isso? Uma cirurgia em alguém? Por isso que ele passa 6 anos estudando Nós, na doutrina espírita, temos que ter esse conhecimento completo das 35 obras de Kardec, para que possamos, ao adentrar na sala mediúnica, termos esses conhecimentos e podermos ajudar e nos ajudar a compreender melhor tudo aquilo que nós estamos estudando. Como você falou no capítulo Céu e Inferno, né? Da expiação terrestre, né?
Não. Capítulo 8. No livro original está o capítulo 8, você falou, a expiação terrestre. Não, é as penas futuras segundo o Espiritismo. Ah, sei. Não é nos exemplos, ainda é no contexto, né? Isso, na doutrina. Eu vi nos exemplos. Letra E. Responsabilidade e ética. A responsabilidade dos médios e dos praticantes do espiritismo em suas interações com os espíritos, ressaltando a importância de agir com respeito e seriedade. Para com o outro, nós temos que ter isso, realmente, respeito e seriedade ao que vamos tratar com eles ali. Não é sair e falando, na reunião nós tivemos isso, na reunião tivemos aquilo. Se os espíritos nos passam orientações que servem para o público, e mesmo assim nós temos que ter um grande cuidado, você vê que de 30 comunicações que Kardec recebia, chegava a ficar 4, né? De 4 ele selecionar uma ou duas para, daquelas 4, ir para o público. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que nos chegam e logo coloca para o público. O médio tal recebeu do Y a mensagem tal. E não faz uma análise importante sobre ela. E referente a eles, nós temos que ter esse respeito e essa seriedade. Não há como ficar diferente a isso. Letra F, evolução espiritual. O livro discute a ideia de que a prática espírita deve contribuir para a evolução moral e espiritual do indivíduo, promovendo um entendimento mais amplo sobre a vida e a existência. Esses princípios formam a base do entendimento e da prática do espiritismo, conforme apresentado na obra. Só quem ganha somos nós mesmos nessa evolução, porque é o compromisso, é a responsabilidade, a seriedade, e você sabendo a vida e o que é agora que você deve seguir, né? Você tem livre-arbítrio, você segue o que você quiser, mas você vai saber, você vai ter um entendimento sobre o que é aproveitar a existência em cada encarnação. É um estudo completo mesmo. Muito bom. 2. Como a obra orienta o desenvolvimento da mediunidade em cada indivíduo? A obra, o Livro dos Médiuns, orienta o desenvolvimento da mediunidade em cada indivíduo de várias maneiras. Reconhecimento do potencial, estudo e preparação, prática responsável, orientação e observação, autoconhecimento e evitar experiências levianas. Então, esses 6 pontos é a orientação que nós vamos ver como deve o futuro médium trabalhar para o seu desenvolvimento. Reconhecimento de potencial, número 1. A obra afirma que todos possuem em si os germes das qualidades necessárias para a mediunidade, mas que essas qualidades se manifestam em graus diferentes. Isso a gente já tem noção mesmo. O Ronaldo falou muito aí, foi isso, que cada um vai apresentar o grau diferente. Uns têm mais condições de se comunicar, né, de se interar com os espíritos. Então, aqui nós vamos ter uma orientação muito boa. O reconhecimento desse potencial é o primeiro passo para o desenvolvimento. Cada um se colocar, se posicionar naquele estudo que lhe é mais propício,
Ele vai querer ser o que escuta e vai ouvir isso. Não, cada um vai se reconhecer. É o reconhecimento. Muito bom. Estudo e preparação. O autor, Kardec, enfatiza a importância de um estudo sério e aprofundado dos princípios doutrinários do Espiritismo. A compreensão teórica é fundamental para evitar desilusões e preparar o indivíduo para as práticas mediúnicas. É que Kardec sempre bate nessa tecla, estudar, enfatizando isso com grande importância. 3. Prática responsável. A obra orienta que a prática mediúnica deve ser realizada com responsabilidade e seriedade. O desenvolvimento da mediunidade não deve ser encarado como um jogo ou uma diversão, mas como uma atividade que requer compromisso e respeito. Ainda mais que na época, né, era mais uma brincadeira. Então, né, quando foi descoberto, não, vamos ficar rindo aqui, era diversão. Mas ele falou, não, isso não é, isso é para ser estudado com compromisso e respeito. Maravilha. E no dia de hoje, a partir do momento que você passa a entrar num grupo mediúnico, isso torna-se um compromisso com respeito. Respeito à equipe que está ali, né, para participar, respeito à equipe espiritual que também está se comprometendo para os trabalhos. Então, tem tudo um grupo interno e externo trabalhando para a prática mediúnica. Orientação e observação. O livro sugere que os aspirantes a médiums devem observar experiências alheias e aprender com elas. A troca de experiência e orientação de médium mais experiente são considerados essenciais para o aprendizado. É o que nós falamos anteriormente, né, sobre o médico, sobre o nome da enfermagem. Sempre temos que ter alguém mais experiente, até o professor, que não vai direto para a sala de aula. Ele passa para ouvir outros professores apresentando, e ele vai ver com essas orientações o que ele consegue absorver delas. Esse é o trabalho também dos médiuns aspirantes, que estão chegando, né, às reuniões mediúnicas. 5. Autoconhecimento. A obra incentiva o autoconhecimento e a reflexão sobre as próprias capacidades e limitações. O desenvolvimento da mediunidade é um processo pessoal que deve ser respeitado e compreendido. É isso, nós já falamos também, tem que haver qual é a sua capacidade, em que você vai se desenvolver mais aquela condição de médium, porque Sim. Cada um traz uma especialidade diferente. Isso mesmo. Evitar experiências levianas. O autor alerta contra a busca de experiências superficiais, levianas, que pode levar a decepções. A mediunidade deve ser tratada com seriedade, desenvolvimento deve ser gradual e consciente. Olha só, buscar experiências, né, não superficiais nem levianas, ela deve ser o quê? Buscar com seriedade, de forma gradual e consciente. Não adianta eu querer fazer reunião na casa espírita A, B e C, na rua, em casa, na casa do vizinho. Não é isso. Tem que ser uma coisa consciente e gradual. Você tem de ter o respeito, compreender o quê? A sua limitação também. Por isso, né, João, que quando fazia-se só em casa, sem nenhum estudo, podia acontecer coisas assim, olha, uma comunicação que era de espírito leviano, aí não dava certo, a pessoa se decepcionava,
achando então que o outro estava até com demência, alguma coisa, falando coisa que ele ouvia do... Não, ele podia estar ouvindo dos espíritos, só que não era espírito de respeito, era um... Então, com essa obra, aí a pessoa leva o compromisso como tem que ser, com seriedade. Isso. Mesmo que a pessoa tenha o íntimo de respeito, ela pode ser passada para trás. O Vitor Hugo é um deles, o outro, que eu esqueço o nome dele sempre, até o Henry Neto falou dele, né? Receberam comunicações que levaram a eles ficarem o quê? Era o Sandro Isso. Né? Recebeu tudo errado e colocava nos livros para as pessoas poderem estudar daquele jeito. E até hoje... Ele confessa como espírito, ele confessa que ele estava enganado, ele foi enganado. Então, e as igrejas dele estão até hoje. No Brasil tem igreja dele e professa os livros dele. Então, a gente vê que, a partir do momento que Kardec traz o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, e sucessivamente, os outros livros, nós temos apoio literário para que dar-nos conhecimento teórico para podermos fazer realmente algo importante, algo certo. Mas, mesmo assim, não é fácil. Tem que ter muito cuidado. Essas orientações visam garantir que o desenvolvimento da mediunidade seja feito de maneira proveitosa e respeitosa, contribuindo para uma evolução espiritual do indivíduo. Falando nas obras básicas, é a parte mais rica que existe, ainda mais dos livros dos médios, né? A gente vê, antigamente, na década de 60, 70, 80, a coisa mais difícil era médio estudar. Inclusive tinha médio, aqui mesmo tinha, não ia palestra, não estudava. Foram perguntar a ele, você não vai a uma palestra, não vai? Ele falou, rapaz, não vou não. O que eles falam lá, eu sei tudo. Olha, acabou numa obsessão triste, rapaz, mas triste. Se envolveu com outras coisas aí. E nós tínhamos um companheiro muito bacana, era um companheiro nosso aqui do Celina, começou do Caridade, veio morar aqui em Porto Velho, e aí passou a perguntar o Celina. Eu conversava muito com ele. Então ele falou um dia comigo que ele era um crioulo, que ele era um crioulo africano e que tinha muito que sofrer. Eu falei, rapaz, ninguém reencarna para sofrer, não. Nós reencarnamos para progredir. O sofrimento que a vez que aparece está dentro do nosso currículo reencarnatório. Mas o básico, não foi, não. Aí foi se meter nos trabalhos aí por lá de Minas Gerais, se envolveu com o camarada lá, desse tipo de mediunidade que a gente sabe, que a gente já sabe. Coitado, terminou numa obsessão terrível. Era um grande companheiro, médio, passista maravilhoso, que tinha muita energia, né? Aí se envolve com essas coisas, e acho que mediunidade é isso, e aí é o que a gente vê, né? E Espartaco Banal, ele fala no livro dele, eu tenho um livro dele sobre mediunidade, que mexer com mediunidade sem entender é mesmo que mexer com química sem entender. Você vai mexer com química sem entender, você pode fazer um veneno e matar um monte. Porque, às vezes, uma manipulação ali de um produto com o outro faz uma coisa tremenda. Então, a mediunidade, por isso foi a minha maior preocupação, e continuo ainda atento nisso aí, é realmente isso. O que é mediunidade? Como desenvolver? Nós vimos aí as respostas dessas perguntas, né? Falando, é só estudo. Estudar. Nós, no nosso grupo, na segunda-feira,
Nós estamos, às vezes, claro, aquelas perguntas que tem dentro do texto, né? Tem texto que tem capítulo que tem um monte de perguntas, né? Às vezes ficamos uma hora, ficamos duas perguntas. Porque o importante é isso que a gente está fazendo, é o bate-papo, é o entendimento, como você entendeu. Aí pergunta como o outro entendeu. Cada um dá a sua opinião naquilo que entendeu, e a gente mostra a opinião lógica que está dentro do livro. Isso que chama-se estudo, né? Porque ler é uma coisa, estudar é outra diferente. Por isso que eu tenho falado lá com os grupos, né? Por onde eu passo, e depois que eu entrei no seu grupo, até eu gostei do nome, Grupo Médio Gabriele Boudet, coordenado pelo Zil da Gama, né? Olha, patrocinado pelo Zil da Gama, coordenado por você. Muita coisa a gente vai aprender. Porque não existe coisa. Eu, quando comecei, eu tinha vergonha muito grande de participar de grupo, dinâmica de grupo, eu ficava assim quietinho, invitava. Depois que eu me acostumei, rapaz, hoje eu adoro. Para mim, o melhor trabalho que existe é a chamada dinâmica de grupo. Todo mundo dá opinião, cada um tem a sua, nós vamos ver a opinião logo, igual nós estamos fazendo aí. Tá eu, você e Delfa, né? Esperamos que a meia hora que as senhoras lá da Espanha chegar, porque tem ocupação, o Fernando, como você falou, o João França, né? Entende bastante. Até estão aproveitando bem ele, eu estou até gostando, né? Estão aproveitando bem ele, além Paraíba, ele e a Flávia. Estão dando bastante trabalho. Isso é muito bom para abrir mais o esclarecimento, a prática dentro do trabalho da doutrina espírita, né? É muito bom, João, muito bom. Então, gente, do livro dos médiuns, nós vamos ficar aqui. Aí a gente pode ver se vai continuar com as perguntas ou vão passar para novos textos. Só ouvimos 2 perguntas. Eu preparei 6 perguntas para esse texto. A gente pode terminar na semana que vem. Tá bom. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu agradeço muito, João, Ronaldo. Ô, Marcelo, então agora com esse já começou a melhorar. O recurso realmente encaixou, porque o celular fornece condições. Vamos junto. Vamos. Graças a Deus. Um abraço. Um abraço. Muito bom estar com vocês. Eu também digo a mesma coisa. Bom.